Se você quiser assistir o anime, o nome dele tá aí na descrição. Antes do início das férias, o jovem, inteligente e nobre William Twining mantém a sua posição como o melhor aluno da sua escola quando o diretor o informa que a sua mensalidade não foi paga. William volta para casa para perguntar sobre a sua mensalidade, mas ele descobriu que a sua família estava falida. William arromba a porta do tesouro secreto da família com o objetivo de usar o tesouro para pagar as mensalidades e voltar para a escola. Ele se fere no processo, o seu sangue cai no chão e um homem aparece se apresentando como Duque Dantalion do Inferno e instrui William a elegê-lo como Rei do Inferno. Como alguém racional, William se recusa a acreditar nas afirmações de que o Dantalion estava falando sobre demônios e é arrastado para longe pela polícia. William retorna ao local do tesouro por curiosidade para descobrir o segredo do Dantalion, mas nesse momento ele foi transportado para a mansão Dantalion. Lá ele encontra o Baphomet, uma cobra mordomo que explica sobre as eleições do rei e tenta acalmar o William. A mansão desmorona inesperadamente depois que outro demônio que se chama Deus the Rise os ataca com intenções assassinas. O Deus tenta sequestrar o William ao invés do Dantalion, já que o Dantalion ainda estava tentando retornar ao inferno, mas o seu plano foi frustrado quando o Dantalion apareceu. Os dois lutam violentamente, a força deles combinada gradualmente destrói a barreira que separa o mundo humano do inferno. William não deseja ficar preso no inferno e pede para o Dantalion parar, o que o Dantalion faz apesar de não querer. Depois de saber do papel do William como eleitor, o Jill vai relatar a situação para o seu mestre. O Dantalion agarra o William e o chama de Salomão, perguntando se ele realmente o esqueceu, mas o William permanece em silêncio. Então ele volta para o mundo humano e descobre que a sua mensalidade foi paga por uma fonte desconhecida. William estava sentado na sala, se perguntando quem é o misterioso doador. William fica surpreso quando Dantalion entra e se apresenta como um novo aluno. No momento seguinte, nós vemos o Isaac tentando e conseguindo invocar um demônio. Mas, de repente, esse demônio o interrompe, ameaçando roubar a alma do Isaac se o Isaac não levasse ao eleitor em outro lugar. O Dantalion confessa que pagou as mensalidades do William e permaneceria lá até que William o escolhesse para o trono. William se recusa a ser mandado por ele. Em vez disso, pede uma bolsa de estudos ao Macroft, seu amigo e colega prefeito. O reverendo Crosby informa os meninos que ele detectou uma presença maligna na escola e os adverte para serem cautelosos. O Dantalion ganha popularidade entre os alunos depois de ingressar no time de rugby. Ele deixa Amon e Mammon para cuidar do William enquanto ele faz negócios no inferno. Citri mais tarde se apresenta a William como um calouro escolhido pelo seu tio, patrono Bill Williams, determinado a se livrar de Citri. O Isaac tenta invocar um anjo, mas ao invés disso convoca um javali demoníaco. Citri o mata expondo sua natureza real e se apresenta como Visconde e 12º nobre do inferno, bem como um dos candidatos do próprio Lúcifer. O Citri captura o Isaac para forçar o William a se entregar, mas é impedido pelo Dantalion. Os dois demônios lutam até que William os força a parar, fazendo o Citri se lembrar de Salomão. O William, ainda despreocupado com seu trabalho como eleitor, parte com o Isaac deixando o Dantalion e o Citri sozinhos. O Citri destaca que, apesar de ser a reencarnação de Salomão, William não possui o anel que representa a sabedoria do Salomão e o seu contrato com os pilares. O Isaac fica satisfeito com o status do William como eleitor e descendente de Salomão e o informa que ele permanecerá na escola. Em outro lugar, o supervisor do William, Kevin, abre uma caixa contendo um anel que antes pertencia ao Salomão. O pastor Crosby fica sabendo dos indicados de Lúcifer para o cargo de governante interino do inferno e começa a exorcizar eles. O Dantalion e o Citri começam a ficar cada vez mais populares entre os colegas. William visita a igreja e pergunta a Crosby se ele pode exorcizar demônios. No entanto, ele não menciona as identidades do Dantalion e do Citri para ele. Mais tarde, William instrui o Dantalion a ficar bem longe dele, mas ele avisa que os seus comandos só funcionarão nos 72 pilares de Salomão, e aquele outro demônio o atacará. Ao ouvir isso, William fica surpreso e com medo ao mesmo tempo. O Dantalion também fica furioso quando William não consegue se lembrar dele e da sua vida anterior. William, Isaac e Citri vão para a floresta à noite para examinar um relatório de que um fantasma assombra o seu dormitório. Eles descobriram que é na verdade um demônio de baixo nível trabalhando para o Crosby. O demônio
os atrai para uma igreja a fim de enfraquecer as habilidades da Citri para que ela possa ser morta. O Frost, sendo um familiar da Citri, se junta para a batalha, mas a Citri não é páreo para o Crosby, então o Dantalion também chega lá prometendo salvar a Citri. O Crosby avisa o Dantalion que, apesar do William ser humano, ele o matará por conta da sua posição de eleitor. O Dantalion e o Crosby começam a lutar. O Dantalion supera facilmente o Crosby, mas não consegue finalizar ele porque o William diz para ele parar. Enquanto o William diz escolher não mais rejeitar a existência de demônios, o Crosby foge para informar a sua organização, a mão de Deus, sobre a situação do William. No dia seguinte, William fica surpreso quando o diretor anuncia que o mentor do William, Kevin, é o novo padre da escola. Quando William tenta falar com o Kevin solicita que o William mantenha a distância agora que ele estava trabalhando em Stanford. O comportamento do Kevin surpreende o William, mas ele concede o seu desejo. Mais tarde naquela noite, o William e a Maria Mullins, a mãe do dormitório, confrontam 3 rapazes que quebram uma janela. No dia seguinte, o Williams escuta os meninos discutindo sobre invadir o quarto da Maria para obter algo que pudesse chantagear ela. Ele observa o Nathan Caston, que é o monitor-chefe, agindo de uma forma muito suspeita no quarto da Maria, enquanto faltava as aulas de navegação. Após escutar um estrondo, William entra no quarto dela, onde ele descobre um círculo mágico pintado no chão. Enquanto Nathan usa sua habilidade para proteger a Maria de um minério quebrado voador durante a corrida de barco, ele revela a Dantalion e ao William que é um demônio. À noite, a Citri diz ao William que a Maria usou a porta do inferno para chamar um demônio e fazer um acordo com ele. O demônio tenta ferir a Maria, então Nathan usa sua forma demoníaca e intervém para proteger ela. Quando Dantalion aparece, o Nathan informa a todos que ele é na verdade um meio demônio que nasceu de uma mulher humana, um dos pilares de Salomão e o potencial herdeiro do reinado de Lúcifer. Quando a Maria sucumbe à sua doença pulmonar, o Camel e ela relembram seus tempos anteriores e seus sonhos de se tornar um demônio. O Dantalion sugere ao Camel que a Maria deveria falecer como um humano, ao invés de se tornar uma elfo. O Camel opta por ficar na escola a conselho da Maria para que ele não fique sozinho depois que ela falecer. Antes da Maria deixar Stanford para começar o seu tratamento médico, os 3 jovens que invadiram seu quarto param e oferecem suas condolências por roubar uma fotografia antiga dela e do Camel. O William continua despreocupado com a eleição para o governante interino do inferno e se concentra apenas em seus estudos e aulas. Continuando com a vida na escola, o Camel informa William que um antigo moinho de água atrás da casa do diretor estava prestes a ser demolido para dar um lugar novo a um prédio da escola e ele deseja que ele pegasse os alunos que têm causado alvoroço na noite com músicas altas naquele local, antes que a presidente da escola chegasse para inspecionar a construção. O William aceita a tarefa esperando que isso o ajude com as suas mensalidades se ele conseguisse ganhar as eleições de diretor. O Dantalion fica incomodado com o fato do William parecer favorável com o Camel e briga com ele por conta da eleição e em como o William continua se recusando a confiar nele. A seguir, o William, Isaac e Citri visitam o antigo moinho, mas vão embora depois que o Isaac fica com medo pelos sussurros nas florestas. No entanto, o Dantalion faz uma visita à sua guardiã. Ela o avisa que ele deveria se preocupar mais com outra pessoa poderosa próxima ao William. William e Isaac acordam no meio da noite com o barulho de alguém cantando, descobrindo um monstro parecido com um goblin escondido no moinho. A Citri explica que a criatura é uma fada que deve moer grãos ou morrer. Como precaução, William envia o goblin para a Índia para trabalhar na fábrica de chá e especiarias do pai do Isaac, mas fica insatisfeito por não ter sido recompensado por seus esforços. Mais tarde naquela noite, o Dantalion aborda o Kevin sobre a sua verdadeira identidade, se gabando de que ele revelará todos os segredos escondidos. Ainda incomodado com o comportamento distante do Kevin, o Isaac convence o William a convidar o Kevin para o dia da família na escola para que eles possam conversar durante o evento. O McCroft solicita a permissão do William para tirar o dia de folga, a fim de evitar o encontro com seu pai Adrian. Devido ao estresse de ser transferido para uma escola militar após o acidente quase fatal do seu pai, quando Adrian convida o William para jantar, o Kevin intervém antes que o William possa aceitar. O McCroft convida o William para sua mansão para conhecer a sua família a pedido dos seus pais. O Dantalion e Citri acompanham o William para proteger ele.
apesar do fato de não terem intenção de interferir nos assuntos de acordo com a lei demoníaca. William se depara com o cadáver do Adrian possuído pelos demônios Óligos, um dos pilares de Salomão e o servo de Beelzebub. Óligo tenta assassinar o William, mas o Dantalion o salva. Quando Citri e Macroft entram na câmara, os Óligos pretendem roubar a alma do Macroft porque ela percebe que eles estavam em menor número. William deseja salvar o Macroft, mas a Citri o interrompe e diz que, de acordo com as regras do inferno, Óligos têm autoridade legal para tomar a alma do Macroft, e eles não podem detê-lo. O Dantalion se oferece para salvar o Macroft se o William o escolher para governar o inferno, mas o Regal, um exorcista e servo do Kevin, entra e tenta exorcizar os Óligos. O William e o Kevin se reconciliam depois de voltar para a escola. Mais tarde naquele dia, quando o Regal conversa com o Kevin, o Regal é revelado como o arcanjo Uriel que implora ele para deixar a escola. O Kevin, por outro lado, estava determinado a ficar para que os demônios não levem a alma de Salomão. É avisado para Camion que as coisas mudaram agora e que a identidade desse último foi conhecida. Mas Camion responde que agora estava interessado nos feitos que ele e o Dantalion haviam feito com Salomão há muitos anos. Stranford estava realizando uma produção de Hamlet dirigida por William, com Dantalion como Claudius e Citria como Ofélia. Depois, Gilles de Rise chega à escola para dizer ao Dantalion e a Citri que eles devem comparecer ao grande sabate anual no inferno e que os 4 reis também vão comparecer. Na festa é revelado que o Camion é um descendente de Lúcifer com seu poder superior aos dos 4 reis. Na tentativa de roubar a alma do Salomão, o tio de Citri, Balvereth, envia um enxame de demônios à terra dos humanos para matar o William. O Dantalion tem um flashback de memória envolvendo Salomão e lembra que Salomão desejou morrer nas mãos do Dantalion. Mammon conta ao Dantalion sobre o esquema do Belvereth, então a Citri, Dantalion e Baphomet correm para proteger o William. Ele continua a se recusar a eleger qualquer um para o trono de Lúcifer. Quando o demônio estava prestes a atacar o William, a barreira de Kevin apareceu e cercou Dantalion, restringindo seus poderes e fazendo ele enlouquecer. Camion chega para parar o Dantalion e ordena que os demônios saiam antes que ele possa matar o William. Então, depois que o William rejeita o que aconteceu com o Dantalion a fim de amenizar a culpa dele, na noite da apresentação que o William é forçado a atuar em Hamlet, castigando o Dantalion e Citri por destruir a peça com seus poderes, o arcanjo Miguel faz uma visita ao Kevin na escola e exige saber por que ele permite que William vagueie livremente quando sabe que os demônios estão perseguindo a sua alma. O Miguel então se disfarça como Elliot Eden, um aluno da escola, para monitorar o William e ousadamente desafia o William a ficar em primeiro lugar em um próximo exame. Inicialmente irritado por ele, William posteriormente conhece e faz amizade com o Miguel na biblioteca. O Dantalion, por outro lado, duvida do Elliot, sentindo que ele tem muita luz. Durante o exame, o Miguel usa suas habilidades para transferir anotações da mesa de outro aluno para a mesa do William, acusando ele de trapaça e enviando ele para a sala de punição para aguardar o seu julgamento. Enquanto estava lá, o Isaac e Camion fazem uma visita a ele, oferecendo sua ajuda para provar a inocência do William. O Miguel vai ver o William naquela noite, debatendo se ele deveria ir para o céu ou para o inferno. Mas o Miguel é expulso dali por conta do Kevin, que estava vigiando o lugar. O Miguel envia o William e o Isaac para outro reino e se prepara para deixar o William em ectase, a fim de transformar ele em um peão do céu. O Dantalion entra e luta com o Miguel, que faz o lembrar que ele já conheceu o Dantalion quando era um humano e zombra dele ter sido grosso na última vez. O Dantalion fica com muita raiva ao escutar isso e libera seu poder. Ele eventualmente derrota o Miguel. No momento que ele vai matar o Miguel, o Kevin chega e o impede. O Miguel retorna para o céu e William é considerado inocente graças à ajuda do Camion. No inferno, o Balbaruf avisa o Jill que talvez o Lúcifer não acordaria mais do seu sono e a aconselha a criar um plano para enviar o William ao inferno para proteger ele do céu. O Miguel despacha o seu melhor soldado ao inferno, Diane, para servir como distração para que Kevin possa executar a cerimônia em paz. Enquanto procura pelo Kevin no seu quarto, William descobre o seu anel de família que o lembra da morte dos seus pais, e como Kevin o consolou após o funeral. Quando Kevin chega, ele manda o William falar com o Miguel sobre o plano do céu para atrair os demônios para longe do William.
O Miguel ameaça tomar a asa restante do Kevin se ele não conseguir obter a alma do Salomão. William rouba o anel e corre para conversar com o Dantalion, Citri e Camion do lado de fora do dormitório. Os três estavam voltando ao inferno para lidar com um problema e aconselha ele a ser cauteloso enquanto eles estão fora. Enquanto Jenny luta contra os demônios no campo de batalha, o Kevin tenta completar o ritual, mas descobre que William se opõe a ele porque William acredita na ciência, não em Deus. Designado para proteger o William, o Jill corre para parar o Kevin, mas é parado pelo Regal e o Jill mostra seu total desprezo pelo céu e seus anjos, pois foram eles que usaram o seu querido Jenny como peão. O Regal informa ao Jill que o Jenny estava no inferno, mas o Jill desconsidera a informação e expressa a sua intenção de contaminar a Jenny para libertar ela da alegria do céu. O Kevin tenta fazer um acordo com o Jill para parar o ritual do William e salvar o Regal. O Jill, por outro lado, tenta matar os dois, mas de repente o Dantalion chega ali e derrota o Jill. Enquanto Dantalion ordena que o Ammon e Mammon devolvam o Jill ao inferno, o Kevin revela o seu fracasso para o Miguel. Apesar da sua prontidão para aceitar a última asa de Uriel, o Miguel insiste na saída do Uriel, preocupado com o fato de que ele estava desaparecendo. Como parte do seu currículo, Stanford estava hospedado na sua feira cultural anual no campus, quando os alunos montam barracas e competem pelo maior número de broches. O Dantalion e Isaac iniciam seu próprio stand depois de ver o quão bem o stand da Citri estava indo e ambos se tornam cada vez mais populares. No entanto, William quer que utilize o stand como uma oportunidade de arrecadar dinheiro para sua mensalidade e melhorar as suas notas. Ele é incapaz, pois ele é convidado pelo Baphomet em uma forma humana e pelo mordomo da Citri, Leonardo. William é chamado para julgar a competição de culinária do mordomo. O Leonardo não aguenta, o Baphomet é coroado o vencedor. Após isso, o William designa o Baphomet e o Leonardo para trabalhar como chefes no seu café. Apesar do sucesso de sua cafeteria, o Camion é declarado vencedor do festival cultural. Após o fracasso do seu plano anterior, o Miguel fala com Uriel para planejar a sua próxima abordagem para obter a alma do Salomão. Os 4 reis do inferno concordam unanimemente em levar o William ao inferno para proteger ele do céu. Para que eles consigam realizar a tarefa de trazer o William até eles, a Lamia entra em Stanford, arrastada pela sua mãe Est, e convida o William a uma conferência junto com a Citri, Camion e os 4 reis, e outros demônios aristocráticos. Um demônio ataca o William enfurecido por conta da sua atitude casual em relação à eleição para rei temporário, mas o Dantalion, como sempre, chega no momento certo e defende o William, que desliza o anel no seu dedo, forçando a alma do Salomão a assumir o controle do seu corpo. Enquanto Miguel e Kevin estavam assistindo do céu, Salomão repele os demônios sem esforço e utiliza seu poder dado por Deus para praticamente obliterar o inferno. Salomão esqueceu quem o Dantalion era, e William ordena que ele não interfira na sua batalha contra o Baal-Baruth e os outros demônios. O Dantalion, incapaz de se opor a ele, tentou impedir o William, mas acabou sendo esmagado pelos poderes de Salomão. Salomão assumiu o reino de Israel após esmagar o exército que o seu pai havia enviado para matar ele. Apesar da bondade de Salomão com o seu pai, Davi se recusou a reconhecê-lo como seu filho, amaldiçoando Salomão. Depois que Salomão quis morrer nas mãos do Dantalion, o Dantalion recupera a consciência e salva o Baal-Baruth da destruição por Salomão, forçando William a se lembrar de quem ele é para quebrar a influência de Salomão. Lúcifer se desperta e fala com Salomão, que então permite que o Dantalion remova o seu anel, renunciando seu poder sobre William. A votação de rei interino é adiada porque Lúcifer estava acordado e William é devolvido ao reino humano. No entanto, William fica arrasado ao saber que ninguém mais estava na escola, exceto por ele e Kevin. Ele sente falta da Citri, Dantalion e Camion. Saindo da igreja depois de visitar Kevin, o anel de Salomão cai do seu bolso e é pego pelo Dantalion, que sorri e pede a William para cuidar bem dele. O que vocês acharam dessa história? Ela é louca demais. Toda hora vai para um canto. O que vocês acharam? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.